Fala galerinha, beleza? Professor Francão, professor de Física na área de novo com vocês, aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola. Venha fazer parte dessa nova história com a gente. Acessa lá pra gente, www.ulb.org.br e acompanha a gente. Dá uma olhada, verifica as aulas, usa as informações, usa os vídeos para se preparar legalzinho pro Enem. Hoje eu quero discutir com você um conteúdo que pode ser ferramenta, pode ser cobrado para você na sua prova do Enem 2018. Foi cobrado no ano passado, no Enem 2017. Se você olhar lá a prova de Ciência da Natureza, a prova de Física, cai uma questão para você de uma vasilha com manteiga, com margarina, dentro de um forno micro-ondas, com um prato girando e com um prato não girando. Professor, o que isso tem a ver com tubos sonoros? O processo de interferência que a gente usa para explicar o tubo sonoro, ou a corda vibrante de um violão ou de um violino, de instrumento musical que use cordas, é muito próximo do que a gente vai discutir dessa questão lá, que você utilizaria a ferramenta para responder a questão do ano passado de interferências. Eu já dei aqui uma aula para você de interferência, depois você volta lá, assiste essa aula antes de você usar e assistir essa aula de tubos sonoros. Beleza até aí? Vou lá discutir com você hoje, então, o que é o tubo sonoro, o que é um instrumento musical e como que vai funcionar, por exemplo, um instrumento de corda ou um instrumento de pele, um tambor, um tamborim. Funciona de um processo muito próximos um do outro. Beleza até aí? Vamos lá. Então eu vou definir um tubo sonoro, ou uma onda sonora, uma corda em movimento, como uma corda ou uma mola. O ar ou o gás contido dentro desse tubo pode vibrar com frequências sonoras. Esse princípio vai constituir para mim um instrumento musical, que pode ser uma flauta, pode ser um sax, pode ser um trombone, pode ser o que você imaginar, pode ser uma tampinha da sua caneta que você está usando aí, que você vai assoprar ela com a ponta aberta ou com a tampinha fechada pelo seu próprio dedo, que ela vai emitir para você o som de um apito, por exemplo, próximo a esse. É esse cara que a gente vai querer estudar aqui hoje dentro desse processo. Esse cara a gente pode definir em duas formas. Um tubo sonoro aberto ou um tubo sonoro fechado. Esse cara também eu posso usar para analisar uma corda vibrante. Professor, então vamos me explicar direito que ainda ficou meio confuso na minha cabeça. O que vai ser então esse instrumento musical? Para que o meu instrumento musical funcione, um instrumento de sopro, por exemplo, uma flauta, eu preciso colocar dentro desse meu tubo, dentro do meu instrumento, o ar para movimentar. Eu preciso perturbar o ar. Se eu perturbo o ar, eu estou gerando lá uma onda sonora mecânica, uma onda de pressão, uma onda que vai causar uma movimentação longitudinal. Uma movimentação longitudinal, eu vou perturbar o meu ar, ele vai para frente, vai para trás, a perturbação e a propagação têm a mesma direção e o mesmo sentido. Opostos, dependendo do que você analisar da ida e da volta após o processo de reflexão. Por exemplo, se eu analiso um tubo aberto, eu estou analisando que existe um tubo e as duas extremidades do meu tubo estão abertas. E eu vou tentar gerar dentro desse tubo ondas sonoras, construtivas e destrutivas. Esse é meu grande lance. Se eu imagino, por exemplo, uma corda vibrante, eu vou ter dentro dessa minha corda uma geração de uma onda estacionária e dentro dessa minha onda estacionária eu vou conseguir criar ondas de perturbações, interferências construtivas e destrutivas. Se eu imagino um tubo fechado, eu vou ter uma das áreas abertas e a outra extremidade do meu tubo fechado. E eu vou procurar dentro desse cara gerar interferências construtivas e interferências destrutivas. Vou melhorar a imagem para você. Esse cara aqui é meu tubo fechado. Eu tenho, por exemplo, se eu pensar numa tampinha de caneta, que eu tampe a extremidade menor lá embaixo, eu tampando ela com o dedo, a minha região de cima fica aberta. Eu preciso gerar aqui dentro uma onda de interferência construtiva ou destrutiva para que eu tenha emissão de som. Se eu pensar num tubo aberto, eu tenho as duas extremidades do meu tubo aberta. É esse cara que eu quero estudar. É esse cara que eu preciso ver e entender como que ele vai gerar a minha onda. Então vamos analisar cada um deles. Vamos começar lá com o meu tubo sonoro aberto. Meu tubo sonoro aberto.
eu faço uma emissão de onda, essa minha onda vai propagar pelo meu meio e no momento que ela sofrer um processo de reflexão, ela vai retornar causando para mim uma região de interferência. Se essa minha região de interferência dentro do meu comprimento de tubo for metade do meu comprimento de onda, eu gero a emissão de som. Então, nas minhas extremidades, eu tenho que gerar uma onda construtiva, uma interferência construtiva. Esse ponto de nó é uma interferência destrutiva. Então, dentro do meu comprimento L do meu tubo, eu vou conseguir gerar metade do meu comprimento de onda. Ou 2 vezes o meu comprimento do tubo. Uma das duas. Eu consigo ter outros fenômenos de interferência. Eu tenho a primeira interferência, eu tenho a segunda interferência, eu tenho a terceira interferência. Na música e na física, a gente chama esse cara de harmônicos. Quando eu tenho a primeira onda emitida, o primeiro comprimento de onda formado, eu gerei uma interferência fundamental, a minha primeira frequência fundamental, a primeira frequência daquele tubo que emite som. Eu posso ter outras frequências que eu vou emitir som. Eu só preciso contar quantos harmônicos eu vou criar dentro do meu processo. Quantos nós ou quantos ventres eu vou conseguir gerar dentro de cada um deles. Olha lá, aqui eu consigo gerar um único ventre. Metade, 1/4 do meu comprimento de onda mais 1/4 do meu comprimento de onda. Somando os dois dá lambda sobre 2, metade do meu comprimento de onda. Se eu somar aqui, eu tenho um inteiro, metade, com mais metade eu vou ter outro comprimento de onda. Aqui eu tenho 1, 2, metadinha desse com metadinha desse, eu tenho 3 ventres. Se eu tenho 3 ventres, eu estou no terceiro harmônico. Se eu tenho 2 ventres, um ventre inteiro, metade de um, metade do outro, eu estou no meu segundo ventre. Eu posso expressar esse cara matematicamente ou analisá-lo dentro de uma corda vibrante. O processo também é muito parecido. Eu faço uma onda que está presa em 2 extremidades, por exemplo, dentro do violão, eu emito a minha onda, ela encontra um obstáculo e retorna. Olha lá de novo, eu fiz a emissão, se ela não tivesse obstáculo, ele ia gerar um ventre para fora, ele ia gerar uma amplitude para fora. Ela não consegue e ela retorna com essa amplitude. Aqui dentro eu gerei uma primeira interferência. Nas pontas, uma interferência destrutiva, no meio, uma interferência construtiva. Por que nas pontas eu não posso ter uma interferência construtiva? Você não quer que vibre as pontas do seu violão, aonde você dá a afinação do violão, quando você tensiona a corda, ou aonde ela está presa lá próximo do corpo do meu violão. Lá você não quer que vibre. Se vibrar, se tiver chegando energia nesse ponto, você vai perder a afinação do seu instrumento. Se eu tenho formação de 2 ventres, eu estou no meu segundo harmônico. Se eu tenho a formação de 3 ventres, eu estou no meu terceiro harmônico. Se eu tenho a formação de 4 ventres no quarto harmônico, e assim por diante. Matematicamente eu vou explicar esse cara como? Usando lá a equação fundamental da onda. V igual a lambda vezes F. V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Para minha frequência fundamental, para o meu primeiro harmônico, eu preciso conhecer a velocidade e meu comprimento de onda. Beleza até aí? Quem é meu comprimento de onda? Meu comprimento de onda é 2L dividido por N. Quem é N? N é o harmônico que eu estou emitindo. Para a minha primeira onda, eu só ando metade do meu comprimento de onda. Lambda sobre 2. Para a segunda, eu tenho 2 Ns, 2 harmônicos. Para a terceira, 3 harmônicos e assim por diante. Então eu posso falar que a minha frequência, ou as frequências que vão emitir som, que vão emitir ondas sonoras, é N vezes lambda dividido por 2 vezes o meu comprimento. Quem é N? N é o meu harmônico. Beleza até aí? Quem são os harmônicos? A quantidade de ventres que eu estou formando. A quantidade de pontos de interferências construtivas dentro do meu tubo. Vovô, presta atenção com o gordinho de novo aqui com o Francão. Para a minha frequência, para minhas outras frequências, eu posso fazer o produto do meu harmônico vezes a minha frequência fundamental. Professor, se eu quero a frequência fundamental, meu N vale quanto? 1. A velocidade de propagação dentro do meu tubo, dentro da minha corda, dividido por 2 vezes o meu comprimento. N vai ser que valor, Francão? N vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um número inteiro, par ou ímpar. Num tubo aberto, nas 2 extremidades, ou numa corda vibrante, numa corda presa nas 2 extremidades, meus harmônicos
podem ser números ímpares e números pares inteiros. Eu não consigo formar interferências pela metade. Presta atenção nessa jogada. Quando eu falo num tubo sonoro fechado, eu tenho uma das extremidades do meu tubo sonoro fechada. Minha onda não vai sair, então ela vai ser emitida, bate na extremidade e retorna. Quando ela emite e retorna, vai sofrer um processo de interferência. Só que eu não ando mais um comprimento de onda, ou metade do meu comprimento de onda. Eu vou andar quartos do meu comprimento de onda. Eu só vou andar um quarto de comprimento de onda por vez. Esse primeiro harmônico que gera para mim é um quarto do meu comprimento de onda gerado por uma onda sonora qualquer. Só que ela sofreu uma interferência no meu processo. Professor, eu posso analisar esse cara então de que formato? Volto lá. Eu posso ter vários interferômetros dentro do meu processo, várias frequências geradas dentro do meu processo. Eu tenho aqui, se eu olhar esse tracejado, essa minha onda emitida de forma tracejada, eu tenho um quarto aqui, se eu dividir na metade eu tenho mais um quarto, então eu tenho 3 quartos instalados dentro do meu processo. Na minha primeira frequência, na minha frequência fundamental, eu tenho apenas um quarto sendo gerado, apenas um quarto de onda sendo emitida. Quando eu falo no meu segundo harmônico, eu vou ter 5 Ns, 5 quartos, 1, 2, 3, 4, 5 quartos sendo gerados. E assim por diante. Professor, então você só vai formar dentro de uma onda, de um tubo sonoro fechado, quartos de comprimento de onda? Sim. Para gerar uma interferência construtiva dentro de um tubo sonoro fechado, eu só posso andar quartos do meu comprimento de onda da minha onda gerada, da minha onda produzida. Então eu posso falar que a minha frequência medida é, de novo, V dividido por lambda. Eu só uso essa equação, só existe essa equação para poder analisar ondas sonoras dentro do meu processo. V é igual a 4L dividido por I. Quem é I? I é meu harmônico. Quando eu falo numa frequência fundamental, eu estou falando então que a primeiro harmônico, meu harmônico fundamental, meu primeiro harmônico, meu número 1, é a velocidade dividido por 4L. No tubo aberto ou na corda fechada, presa nas duas extremidades, esse cara aqui é dividido por 2. 2 por que motivo? Porque eu gero metade do meu comprimento de onda para gerar uma interferência construtiva. Num tubo fechado na extremidade, eu preciso emitir apenas quarto do meu comprimento de onda para que eu possa gerar uma interferência construtiva no meu processo. Quando eu falo nas outras frequências geradas, eu vou multiplicar pelo meu harmônico, pela quantidade de interferências construtivas que eu consegui gerar lá dentro do meu tubo. As minhas interferências construtivas num tubo fechado só podem ser números ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Aqui eu só consigo formar interferências que vão ter dentro do meu processo quartos de comprimento de onda. Então fica espertinho no processo. Eu consegui enxergar metade de um comprimento de onda, tubo aberto nas duas extremidades ou uma corda presa nas duas extremidades. Se eu conseguir formar um quarto de comprimento de onda para gerar a minha interferência construtiva na saída do meu tubo, eu tenho que analisar na saída do meu tubo. Quando eu falo no tubo aberto, é que na saída dele, aonde eu vou emitir o som, eu tenho que gerar a onda construtiva. Eu não posso gerar dentro do meu tubo uma onda destrutiva. Se eu gero uma onda destrutiva, eu não tenho a emissão do meu som. Beleza até aí? Eu não vou ter o escutar do meu som. Minha onda sonora não foi emitida no meu processo. Beleza? Galerinha, para a gente fechar a ideia, para você poder fechar esse processo na sua cabeça. Olha lá, num tubo fechado eu só andei um quarto do meu comprimento de onda. Professor, como assim um quarto do meu comprimento de onda? Eu tenho metade um quarto do meu comprimento de onda, mais um quarto do meu comprimento de onda, eu consegui metade. Eu andei mais 3 quartos, eu andei outro quarto. Aqui eu tenho um comprimento de onda total. Eu não andei um comprimento de onda total. Na minha saída do meu tubo, eu tenho que gerar quartos de comprimento de onda. Se eu fechar e aqui der um nó, eu não estou emitindo som. Beleza até aí? Num tubo fechado, meu primeiro harmônico eu só gero um quarto. No meu tubo fechado, no meu segundo harmônico, eu vou gerar um quarto de onda, outro quarto de onda, outro quarto de onda no final.
esses 3/4 de onda, eu estou no meu segundo harmônico, de número 3. Para um terceiro harmônico, eu vou ter 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. No meu terceiro harmônico, eu formei 5 interferências construtivas. Eu vou contar o número de interferências construtivas geradas. Se eu for lá no meu tubo sonoro aberto, olha lá, eu andei aqui metade do meu comprimento de onda. Eu tenho na saída superior e na saída inferior interferências construtivas na minha saída. Olha lá de novo, interferência construtiva e interferência construtiva. Eu andei metade, eu andei outra metade. Se eu andei metade mais outra metade, eu tenho um comprimento de onda total. Por isso que é 1, 2 e aqui eu tenho 3. Eu andei um comprimento de onda, andei outro comprimento de onda. Eu consigo formar 3 interferências no meu processo. Beleza até aí? Galerinha, com isso a gente consegue resolver todas as questões que caírem para você sobre ondas sonoras ou ondas eletromagnéticas dentro do meu processo. A gente tem aí quase 5 aulas já gravadas para que você possa entender esses fenômenos ondulatórios. Dentro da sua prova do Enem, ela tem tido uma cobrança muito grande nesse processo. Então presta atenção, estuda direitinho. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por aqui também. Galerinha, um beijo para vocês, um abraço, sucesso na sua prova.